Boa noite! Olha, hoje o meu papo é com você que está lutando para salvar seu negócio. Tá precisando se renovar? Deixa comigo, tô cheia de ideias maravilhosas para você. A criatividade aqui é palavra de ordem. Bora juntos? O Amei já começou. Gente, tem umas pessoas que são tão criativas que fazem coisas inesperadas e dão muito certo. Olha essa. Para atender um mercado tão dinâmico, a gente, claro, precisa inovar, né? Pois o empreendedor resolveu unir no mesmo lugar duas delícias culinárias, a japonesa e o legítimo churrasco argentino. O Márcio Fontenelle foi lá e vai mostrar tudo pra gente. De um lado, pratos como o sushi, sashimi e temaki, e do outro, a parrilha argentina. Aqui tudo é compartilhado, inclusive a cozinha. É claro que cada área trabalha na sua proposta, mas é assim, um ao lado do outro. A gente realmente inovou lá atrás, trazendo a primeira esteira no Centro-Oeste, e agora a gente está trazendo para Águas Claras, justamente para trazer essa experiência para o cliente, né? Onde todos os sushis passam na nossa esteira e você pode escolher ali, olhando, comendo com os olhos, experimentando. Além da opção da esteira, você pode pedir fora da esteira, você tem uma lâmina onde você faz todos os tipos de rodízio. E não é só a proposta dos dois tipos de comidas no mesmo lugar que chama a atenção, não. A inovação tem sido a palavra-chave para o Rafael. Um exemplo é essa esteira rotativa, onde os clientes podem aproveitar o rodízio japonês com pratos feitos na hora. Já no lado do churrasco, tem ambiente temático. O objetivo aqui é proporcionar uma experiência única e marcante e, assim, garantir o retorno do cliente. Nossa ideia mesmo foi pegar desde clientes mais novos a pessoal mais idoso. Então, assim, realmente nós somos um restaurante de A a Zinco, costumo dizer. E para saber se todo esse investimento valeu a pena, basta olhar os números. Por dia, os dois restaurantes recebem em média 1.500 clientes e o ticket médio gira em torno de R$ 115. O prédio tem 1.800 metros quadrados, são 500 lugares. Os ambientes são iluminados e climatizados estrategicamente para levar conforto para quem escolhe comer aqui. Apostar em um restaurante compartilhado foi arriscado para o Rafael, mas é fácil entender por que valeu a pena. Animado, o empresário já sonha com os próximos passos. Temos um futuro de expansão, já estamos em planejamento com o nosso futuro de expansão. Estamos inaugurando uma próxima casa agora na 404 Sul, que é o Caminito, que é a irmã do Nazo aqui, o japonês. Para o ano que vem, também temos alguns projetos de modernização das casas, as primeiras casas e ampliação delas, para justamente atingir e conseguir atender o público com um espaço um pouco melhor, maior, já vindo com a nova pegada da decoração e estudando sempre. Eu acho que o caminho natural é sair de Brasília. Quem resiste a um sorvete, gente? Eu não resisto. Você resiste? Com essas mudanças climáticas, então, esse calor, os empreendedores não podem perder tempo, tem que investir na coisa certa. É claro que o faturamento aumentou 200% nos últimos dias nesse mercado de sorvetes, coisas geladas. Você vai ver só, o André Lage vai mostrar tudo pra gente. Se tem um setor que lucra bastante com as altas temperaturas e o tempo seco, é o de sorvetes. Essa sorveteria em Brasília, por exemplo, teve alta no faturamento de 200% nos últimos dias. E para fidelizar a clientela, ela aposta na variedade de sabores. Por aqui tem os tradicionais de chocolate, creme, frutas, mas também os mais exóticos, de café, cappuccino e até panetone. A Daniela, que é cliente da loja, já tem seus preferidos. Então, eu gosto que aqui existem muitos sabores de sorvete diferenciados, né? Então, assim, tem desde frutas cítricas, né? Principalmente do Cerrado, até os sabores mais tradicionais, como chocolate, creme. E de frutas a gente tem cajá, cupuaçu, que pelo menos são os meus favoritos. Eu adoro. E você já ouviu falar em sorvete de cuscuz? Olha ele aqui.
é um dos lançamentos dessa sorveteria. A novidade tem feito sucesso, inclusive, nas redes sociais. O sorvete cuscuz ele tem um preparo bem especial também, né? Nós fazemos o próprio cuscuz, passa pelo processo de resfriamento, depois a gente colocamos na calda base, aí vai para a máquina e vem na própria cuscuzeira para o self-service da loja. E para as taças que nós fazemos, a gente coloca uma guloseima da marca Fini, que vem um ovinho, né, em formato de um ovinho, para simbolizar um cuscuz com ovo mesmo. A cada 2 meses, a sorveteria procura inovar e lança receitas originais. Investir em novos sabores tem sido a alma do negócio. Chega a ser um diferencial, né? Porque você tendo mais variedades, traz mais opção para o cliente, né? E isso chega a ser uma inovação, né? Sabores novos, sabores que às vezes não encontram em outras sorveterias, né? Isso traz um grande diferencial para a gente. A Magia Gelada Sorveteria é uma empresa familiar. Tudo começou em 1990, quando a matriarca da família decidiu empreender. A produção e a venda dos sorvetes eram feitas em casa mesmo. Atualmente são 7 lojas em Brasília e 2 em Caldas Novas, no estado de Goiás. Com o setor em alta, o empresário começou a testar o modelo de franquias. A ideia é levar a marca para outros estados do Brasil. A ideia é franquear, né? Porque assim, a gente está tendo muito uma demanda de pessoas querendo, clientes querendo em outros lugares e pessoas querendo também abrir. E aí a gente já está com muitas lojas, né? Já traz uma demanda muito grande para a gente e aí a gente vai delegar para outras pessoas estar podendo servir o nosso sorvete em outros estados, em outras cidades, em outros lugares, né? Com a mesma qualidade. No próximo bloco eu vou conversar com um cara incrível, o nome dele é Léo Imamura, ele é orientador estratégico e atua na consultoria corporativa há mais de 30 anos. Ele vai dar muitas dicas de como as pessoas fazem para ter aquela educação estendida, assim, para se manter sempre na crista da onda. Nosso convidado, Léo Imamura, é orientador estratégico de pessoas e ele faz essa orientação sob uma perspectiva muito interessante. Ele é grão-mestre de uma escola de Kung Fu fundada por uma mulher, o Wing Chun. Léo, eu quero começar pelo começo mesmo, falando um pouco de você, falando de onde vem essa sua formação no Wing Chun e aí depois a gente vai chegar até essa orientação estratégica das pessoas. Ótimo. Primeiro, uma satisfação enorme estar aqui com você para falar um pouquinho sobre o trabalho que desenvolvemos, que eu reputo como ultra importante no mercado de hoje. Mas vamos começar do começo, não é mesmo? Isso. Eu quero que você me fale do Wing Chun, eu quero que você me fale da sua formação, porque depois a gente vai fazer esse gancho para chegar na orientação estratégica das pessoas. Bom, eu tive uma formação acadêmica inicialmente dentro da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e depois de 5 anos eu decidi que a educação formal era importante, mas não era suficiente para aquilo que eu estava buscando. Então foi quando eu decidi me dedicar exclusivamente a um tipo de educação que é uma educação por investimento, uma educação que nós fazemos à parte, que não é uma educação por direito, que é a educação Kung Fu. E essa educação Kung Fu eu tive que buscar lá. Primeiro fui para a China e depois eu encontrei o meu mentor em Nova York, onde eu segui por 14 anos, né, através da sua tutela, pude então entender melhor esse caminho que é a arte de aprender. Porque, afinal de contas, aprender que é o X da questão. Sem dúvida. Qual é o nome do seu mestre lá de Nova York? Ele se chama Muya. Muya. Ele foi discípulo do patriarca Ip Man, que ficou mundialmente conhecido através dos filmes e também através do seu discípulo mais famoso, que foi Bruce Lee. Então, seu mestre era coleguinha de Bruce Lee, os dois treinavam juntos? Praticavam com o mesmo mestre em Hong Kong. Entendi. E aí depois ele foi para Nova York. Exato. E você fez toda a sua formação no Kung Fu, então com o mestre Muya em Nova York. Exatamente. Agora que a gente vai começando a entrar na gestão de pessoas, que é esse diferencial incrível dessa escola de Kung Fu, que foi fundada por uma mulher? Como que é isso? É a única? Exatamente. De fato, quando nós falamos de Kung Fu, nós estamos falando de um tipo de estratégia
que, como diz alguns sinólogos, é onde se funda a ideia da feminilização da guerra. Ou seja, no conflito, em vez de termos atitudes de imposição, atitudes de ataque, sabermos como nos defender e sabermos como acolher aquilo que o outro nos oferece. Esse é o ponto central do trabalho e ele é fundamental para o desenvolvimento estratégico de pessoas, função na qual eu faço desde mais ou menos 30 anos, quando nós começamos esse trabalho nas empresas e continuamos até os dias de hoje. Então você já está há 30 anos usando essa expertise do Kung Fu para fazer com que as pessoas possam se relacionar umas com as outras a partir de uma conduta feminina. Isso é sensacional, né? E é importante esclarecer que a conduta feminina não é necessariamente a conduta da mulher. Porque tanto homens como mulheres, enfim, todos podem ter uma conduta feminina. E a conduta feminina não é o contrário da conduta masculina. A conduta masculina é a parcialidade da conduta feminina. Por quê? Porque eu não tomo uma decisão em cima daquilo que a situação me oferece. E sim, eu imponho a minha vontade. E bem masculino nisso. Realmente, essa coisa de impor a vontade é muito masculino. Então, a ideia da conduta feminina é identificar os fatores que estão ao redor, os fatores da circunstância, e assim atuar para que algo mais natural ocorra, algo mais amplo possa acontecer. Nossa, agora eu entendi totalmente como que isso entra na gestão de pessoas, porque realmente, quando você entende, quando você ouve primeiro, né, antes de fazer o seu movimento, você pode se relacionar de uma forma muito mais agradável, consistente, a longo prazo, né? E agora eu quero que você fale um pouquinho mesmo dessa sua orientação estratégica. Por que estratégica? E eu quero que você também contextualize um pouco isso no mercado atual. Hoje nós estamos com um mercado extremamente dinâmico. Eu acho que ele nunca esteve tão dinâmico como está hoje. E o que acontece? Nós temos uma dificuldade em nos adaptar a esse dinamismo, porque a nossa formação, que é uma formação, como eu disse anteriormente, muito escolar, ela fica muito estanque. E eu não consigo, com isso, dinamizar meu aprendizado. Daí o número absurdo de profissionais experientes que estão fora do mercado, porque aquela experiência que eles têm não é a experiência desejável para que o mercado dinâmico possa continuar o seu dinamismo, possa continuar a sua evolução. Então, essa pessoa ela é descartada, e é uma pena, porque é uma pessoa com experiência e que poderia ajudar muito os jovens entrantes no mercado. Mas não acontece isso. Por quê? Há uma lacuna, e uma lacuna severa, onde não se preenche isso. Por quê? Porque ainda os experientes não conseguiram entender como que eles possam se dinamizar mediante o mercado de hoje, que está muito acelerado, né? Então, eles estão muito devagar para a dinâmica do mercado. Isso me faz pensar em algumas coisas. Por exemplo, essa coisa do aprendizado contínuo, né? Que hoje em dia não dá mais para você falar, tem um diploma aqui e aí vou reproduzir isso para o resto da vida. Isso não existe mais. Você tem essa noção de aprendizado contínuo, me parece que tem muito a ver com isso que você está propondo aí, né? Isso. E quando também outra coisa que me fez pensar foi também nesse mercado que, cara, é muito rápida, a transformação é muito rápida. Com a tecnologia avançando desse jeito, as pessoas ficam defasadas rapidamente, né? Então, acho que essa sua estratégia aí é para as pessoas conseguirem continuar, seguir no bonde e não ficar para trás, é mais ou menos assim? Tem que continuar sendo relevantes para o mercado. E esse é um dos grandes desafios. Muitas vezes a minha relevância durante o período foi elevada, mas hoje ela está abaixo do necessário. Então, eu sou descartado. Então, é muito importante saber como eu me mantenho relevante. E para me manter relevante, eu preciso buscar novas formas de entender o mercado e mais, saber como ser um bom gestor. Um gestor de pessoas principalmente, não só de projetos, porque projetos envolvem pessoas. Então, né, bottom line, no fundo, o que é mais importante sempre é a gestão de pessoas. É onde nós atuamos, porque muitas vezes, Maria Paula, um projeto não é
aprovado não porque ele não é bom, é pela forma como ele foi apresentado, pela pessoa como ela apresentou. Então é muito importante nós desfazermos esses obstáculos antes de qualquer coisa, para que esse projeto ou qualquer ideia, daí a ideia de estratégia, seja sempre algo que possa ajudar e tornar uma vantagem para essa pessoa. Aham. E eu acho que isso também nas equipes, né? Isso facilita muito, esse olhar que você está falando aí facilita muito, porque quando você está se relacionando com uma pessoa a partir de uma conduta que não é impositiva, que não é, né, você não é o dono da verdade, isso cria também um ambiente mais criativo, que as pessoas podem também ser mais, inclusive, disruptivas, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa conduta feminina aí que pode oferecer esse ambiente tão promissor. Porque hoje uma liderança, né, as pessoas perguntam qual é o melhor tipo de liderança. A melhor liderança é a liderança circunstancial. É aquela liderança onde você vai verificar se você tem que impor algo, se você tem que aceitar algo, se você vai ter que perceber que você não domina o assunto, então você vai chamar aquela pessoa que domina o assunto para poder, naquele momento, dirigir o processo, porque o processo tem várias etapas. E o que é mais importante, como eu disse, é a gestão dessas etapas. Então, o mais importante é eu estar lá e eu não necessariamente preciso ser aquele líder que sabe tudo. Muito pelo contrário, hoje, cada vez mais, teremos espaço para esse tipo de líder, porque não existe o líder que sabe tudo. Hoje, os sistemas estão extremamente complexos, então não há como eu saber tudo dentro de um processo ou dentro de um projeto de ponta a ponta. Eu preciso de ajuda e essa ajuda irá vir de todos. Então, um líder tem que ser, acima de tudo, um gestor de pessoas. Você trabalha, então, formando líderes. Exatamente. Seu trabalho é a formação de líderes, o que eu acho super necessário. E, nesse momento, a gente vê que as pessoas têm que tomar decisão com muita rapidez, decisões que podem ser, né, fundamentais para o outcome, né, para o futuro, né, da pessoa, da empresa, dos grupos. E como é que essa sua gestão pode ajudar essas pessoas na hora de tomar a decisão? Em primeiro lugar, achar que a decisão tem que partir dele. Esse é um equívoco muito grande. O decisor final, ele é aquele que apenas pondera todas as subdecisões que vêm das diferentes instâncias do processo. Isso então, já é uma coisa bem feminina mesmo, né? Quando a gente pensa no masculino, tem muita coisa de querer ter o crédito, de querer ser o dono da ideia. As mulheres geralmente trabalham mais em grupos, né? As mulheres não, a conduta feminina, como você próprio disse. Porque o ponto é esse. Infelizmente, o que acontece hoje é que muitas mulheres têm modelos masculinos de liderança. Precisamos, né? Foi preciso, vamos dizer assim, diante do machismo estrutural a que a gente foi submetida. Mas agora eu acho que nós estamos num estágio que as mulheres podem exercer a conduta feminina e irão exercer com autoridade. Porque, como você falou, né, há uma tendência da mulher ter uma conduta feminina maior que o homem. Há uma tendência. E, muitas vezes, essa tendência ela não é cumprida. Agora, voltando àquela nossa questão, o processo decisório, então, ele tem que vir... Lembra, decisão... ela nunca é bem-vinda, ao contrário do que muita gente pensa. Porque quando eu decido, o que eu faço? Sempre eu tenho uma perda, porque eu tenho que fazer uma escolha. Então, quanto mais eu souber como agregar os diferentes elementos, menos perda eu tenho, ou seja, menos cisão, porque eu vou ter sempre uma decisão. Então, e essa decisão sempre exigirá uma perda, demandará uma perda. Pausa só porque, olha, dicas que ele está dando. Você que está em casa, olha que interessante isso. Na hora de fazer uma decisão, agregar o mais que puder, não querer ser o dono, levar o crédito, né? E não querer também se sentir na obrigação de, mesmo que você seja o líder, você pode chamar outras pessoas, inclusive especialistas, que podem te ajudar, né, na melhor condução.
E aí que entra a questão, né? Você está falando dessa questão de chamar os especialistas. A insegurança do líder impede isso. Por quê? Porque ele tem medo de ser considerado o líder fraco, ele tem medo de achar que todos lá estão avaliando. Então, o posicionamento dele para poder fazer bom uso de uma boa equipe, que é fundamental, advém da segurança que esse líder tem que ter. E aí que entra o nosso trabalho. Como que você faz isso? Como é que você convence o líder que ele pode ficar tranquilo, que ele pode exercer a função dele sem essa pressão toda? Então, nós desenvolvemos programas personalizados, onde nós temos trabalhos que, inclusive, envolvem atividades corporais, onde a pessoa percebe esse processo no corpo. Não é um processo intelectualizado, que é muito limitado. Por quê? Porque quando eu intelectualizo, na hora do conflito, na hora do lado vamos ver mesmo, eu travo. Eu preciso ter outros mecanismos que vão além do intelecto. E aí que por isso que nós usamos o corpo. E aí, quando nós temos essas questões, ele começa a perceber que ele pode relaxar no conflito. Ele pode acolher o outro quando eu estou no alto da tensão. E com isso eu tenho vantagem estratégica. E esse é o nosso papel. Mostrar como que, acolhendo o outro, a pessoa tem mais vantagem. Nossa, eu estou adorando isso. Acho acolher, ouvir, né, incluir, agregar, isso tudo realmente é muito feminino. E se você está dizendo que isso dá certo, qual é as consequências, os resultados? Você já teve, já orientou pessoas? Dá um exemplo aí de alguma coisa que você fez e que no final deu certo a partir Não, nós temos vários profissionais, porque nós temos basicamente dois tipos de clientes. O cliente, a empresa, a pessoa jurídica que nos contrata para trabalhar com os profissionais e pessoas físicas, são executivos, são empresários que nos contratam para elevar essa capacidade decisória. Então, aí temos vários, porque nós estamos há 30 anos no mercado, né? Inclusive profissionais de grandes empresas multinacionais que podem, né, que estão, porque o grande desafio é isso, é quanto que ele se mantém no mercado, né? Porque esse é o ponto. Por exemplo, nós temos o exemplo de um executivo, de um decisor final, de um executivo maior, de uma empresa multinacional britânica, que era argentino e era presidente da empresa no Brasil e que ficou 15 anos na presidência dessa empresa. Léo, eu adoraria passar a noite toda aqui conversando, porque está muito interessante. O nosso tempo já acabou. Eu queria te agradecer, queria lembrar para as pessoas que estão assistindo que o Léo falou coisas muito interessantes aqui, de gestão, de inclusão das pessoas, e eu realmente adorei essa história dessa conduta feminina. Muito obrigada pela participação, foi um prazer ter você aqui. E para você que está em casa, lembre-se que a gente está todo dia de segunda a sexta, 8h30 da noite, aqui. Se você gostou, não sei, mas eu amei. Boa noite.